Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um acessório muito importante que a maioria de vocês já tem e que é essencial na criação de uma calopsita como pet. Nós estamos falando de gaiolas. Então, se você ainda não tem uma gaiola, está pensando em comprar, adquirir uma calopsita, esse é o primeiro item que você vai ter que procurar, tá bom? Se você já tem uma gaiola, se liga nessas dicas. Às vezes está na hora de você dar um upgrade na sua gaiola para fornecer maior qualidade de vida para a sua calopsita. Uma das primeiras coisas que a gente deve observar na hora de comprar uma gaiola é o espaçamento da grade, que a gente chama de malha. A gaiola para calopsita ela deve ser malha fina. O que isso significa? Significa que o espaço entre uma grade e outra ele deve ser de no máximo 1,5 cm. Mas como a gente identifica isso na prática? A malha fina eu tenho dificuldade para passar o meu dedo. Uma gaiola de malha larga, como eu tenho aqui, eu passo meu dedo com facilidade. Isso na prática é muito fácil de observar, mas também dá para verificar com uma reguinha, tá bom? Outro ponto muito importante para uma gaiola é que ela tenha espaço suficiente para que a sua calopsita alongue as asas, tá? Se a sua gaiola for com a porta manso, é uma gaiola para calopsitas criadas soltas, tá? Então ela deve ter um espaço de no mínimo 40 centímetros, que a gente tem mais ou menos de 2 palmos, tá bom? Quanto maior, melhor, tá? Caso sua calopsita fique mais presa, então nós precisamos que esse espaço seja maior, para que a sua calopsita consiga alongar as asas, mesmo com os acessórios que você vai colocar lá dentro, para que ela não bata as asas, tá bom? É muito importante observar também o tipo de porta, tá? O tipo de porta que a nossa gaiola vai ter vai depender do tipo de criação que a gente vai fazer, tá? Uma calopsita pet geralmente tem uma porta manso, que vai permitir que você tenha uma interação muito melhor com a sua calopsita, tá? Mas existem outros tipos de porta no mercado. Tem a porta luxo, que ela abre lateralmente, também é bem legal para quem tem aves criadas no sistema manso, tá? Mas existem no mercado portas tipo guilhotina, são aquelas tradicionais portas que sobem e descem, são portas bem perigosas, tá? Porque elas podem causar acidente. No fato da gente querer que a porta fique aberta, a gente pode acabar prendendo com alguma coisa, tá? E caso essa presilha se solte, isso pode acabar caindo e machucando a nossa calopsita, tá? Então é algo que a gente deve ficar muito atento, tá bom? Cuidado com as portas guilhotino, caso você tenha uma gaiola desse tipo. Outra coisa que a gente deve observar são as aberturas para comedouro e bebedouro. Geralmente as gaiolas elas vêm com umas janelinhas laterais. Normalmente elas são do tipo guilhotina e é importante, como vocês podem observar aqui, que elas sejam travadas, pode ser entravada com uma presilha de plástico, para que a sua calopsita não force essa abertura e acabe se machucando nesta janela, nessa grade, tá bom, gente? Também vamos falar rapidamente da disposição dos puleiros. A disposição dos puleiros vai variar muito com o modelo e tamanho da sua gaiola e com a forma de criação. Se vocês, como eu aqui, tem uma gaiola com porta para manso e a sua calopsita fica a maior parte do tempo aberta, solta, então é recomendável que você tenha no máximo um puleiro dentro da gaiola, tá? Para que haja espaço dentro dessa gaiola para sua ave se sentir confortável, mas da mesma forma que ela consiga acessar os comedouros e bebedouros. Esse puleiro deve ficar numa altura de médio ao alto da gaiola, tá? Não deve ficar muito baixa nem muito próximo ao teto, tá? Geralmente as gaiolas com porta para manso também possuem um puleiro na porta, e essa aqui no caso é uma gaiola modelo triplex. Ela possui um terceiro puleiro que deve ser colocado aqui na parte de cima. Eu particularmente prefiro muito trabalhar com gaiolas com a parte do teto reta, onde eu posso usar essa superfície para disposição de acessórios, comedouros, brinquedos. Com isso a gente aumenta muito a área útil da gaiola, ok? Gaiolas fechadas, onde sua ave é criada
de uma forma fechada, não fica solta a maior parte do dia. Ela já deve ter uma outra disposição de puleiros, lembrando que sempre a gente deve priorizar o terço superior da gaiola, evitando a parte de baixo para diminuir o risco de acidentes no caso de um pânico noturno, tá bom? Onde ela vai se debater e se tiver muita coisa aqui embaixo ela vai acabar se machucando mais, tá? O modelo que eu tenho aqui para vocês é um modelo que é inclusive comercializado aqui na Maria Calopsita, é o viveirinho Maria Calopsita, tá bom? E eu vou usar ele aqui de exemplo para vocês, tá? Uma coisa também importante nas gaiolas são as bandejas, tá bom? As bandejas geralmente nas gaiolas com porta para aves mansas, elas são na quantidade de 2. Uma normalmente vai na porta, tá? Que é para recolher exatamente as fezes do animal quando ela estiver aberta, e ela pode e deve ser removida quando a gaiola estiver fechada. E a segunda bandeja geralmente vai na parte de baixo, tá? Ela pode ser forrada. Aqui no caso a gente recomenda que ela seja forrada não com substrato, não com grite, mas sim com papel. Um papel de preferência branco, jamais jornal usado, que além da tinta ser tóxica, o papel é extremamente sujo, contaminado para a sua ave, tá? E muitas aves acabam bicando o papel da bandeja, tá? Então a gente recomenda que seja usado um papel branco, um papel claro. Por que claro? Porque isso vai facilitar que na sua rotina de limpeza, que deve ser diária, da troca desse papel, você observe a consistência, o aspecto das fezes desse animal, porque esse vai ser um dos primeiros sintomas que você vai ter para observar e para se antecipar a uma possível doença, tá? Então aqui, para frisar, para resumir, nós temos uma gaiola de malha fina, com porta manso, tá? Com espaçamento, menor distância de no mínimo 40 centímetros. Temos aqui a bandeja coletora de fezes que a gente vai forrar com um papel de cor clara. A troca deve ser diária. Menor quantidade de puleiros possíveis dentro da gaiola. Lembrando que o puleiro deve ter um diâmetro médio de 15 a 16 milímetros, tá? Para ser confortável para as patinhas da sua ave, ok? 2 itens muito importantes também para a sua gaiola é que ela fique distante do chão. Tá? É muito importante que essa sua gaiola fique suspensa, seja por um carrinho ou uma bancada bem resistente, algo que fique minimamente afastado do chão. Ela não pode ficar em contato direto do chão por conta da friagem. Então ela deve ser levantada do chão, ela pode ficar em cima de uma bancada, em cima de uma mesa, algo que seja resistente, que suporte o peso da sua gaiola, que permita uma movimentação, tá bom? É muito importante também que a sua gaiola tenha uma pintura de qualidade. A mais indicada é a pintura epóxi. Ela não pode estar enferrujada, ela não pode ter tinta descascando. Isso são indicativos de que está na hora de substituir a sua gaiola, porque é muito comum que a calopsita bique essa tinta, bique esses pontos de ferrugem, e isso pode causar uma intoxicação do seu animal, tá? Também vale lembrar que as gaiolas devem ser quadradas ou retangulares, não devem ser redondas, pois as aves gostam de cantos e elas se sentem mais seguras e mais confortáveis dessa forma, tá bom? Eu vou mostrar para vocês num vídeo rápido como que a gente faz a montagem dessa gaiola. Estamos aqui com alguns acessórios aqui da loja Maria Calopsita e a gente vai montar essa gaiola rapidamente para vocês, priorizando as partes externas da gaiola para que a gente mantenha o conforto e o bem-estar da calopsita dentro da gaiola e permita que ela se exercite e brinque do lado de fora. Vamos lá!
contamos aqui rapidamente uma das várias formas que é possível montar uma gaiola dessa, com banheira, bebedouros, porcelana de alimentação natural, comedouros externos, brinquedos, poleiro flexível, plataforma aqui atrás, ainda temos espelhinho, importante escada, a acessibilidade é muito legal, tá? A gente deve também ter uma escada para sua calopsita subir na gaiola. Aqui dentro da gaiola nós temos o básico, tá? O poleiro, 2 comedouros e um bebedouro. Dentro da gaiola a gente sempre prioriza acessórios que ocupam pouco espaço, que não vão competir em espaço com a sua calopsita, que deve ser a prioridade dentro da gaiola. Lembrando que sempre que formos fechar a calopsita, na hora de dormir, é importante retirar quaisquer brinquedos que estejam dentro da gaiola para evitar risco de pânico noturno. Gente, gostaram dessa dica? Gostaram do vídeo de hoje? Então, se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações e até o próximo vídeo. Muito obrigado!